Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Jorge, sou lá da área de História, Filosofia e Sociologia e eu vim mais uma vez filosofar com você sobre um tema, né, muito importante aí para a história da filosofia, um dos temas que geraram mais discussões, geram até hoje mais discussões dentro da área da filosofia, que é o tema da ética. A ética é importante e interessou a praticamente todos os grandes filósofos da história da humanidade, porque os temas, as reflexões que são desenvolvidas lá na área de ética e na área de política também, por exemplo, né, elas costumam ter um impacto grande na forma como nós damos sentido. Nós damos sentido individual para nossas ações, para nossa conduta, para o nosso comportamento moral, as nossas escolhas, atitudes e assim por diante, mas também num sentido coletivo, né? Então, na política, por exemplo, na organização da sociedade, para fixar ali os princípios, as regras de convívio, fixar quais são os objetivos também que devem ser alcançados pelo indivíduo e pela sociedade de forma geral. Então são temas que têm um grande impacto, têm uma ressonância muito grande na vida prática das pessoas. Por isso os filósofos se interessaram tanto por esse tema, né? E como eu disse numa das aulas que a gente esteve aqui, numa das aulas passadas, uma das principais perguntas da ética é qual é a melhor forma de viver, né? E vamos pensar nessa pergunta em termos bem abrangentes, assim, seja ela do ponto de vista individual, seja do ponto de vista coletivo e social também. No decorrer da história, várias foram então as respostas para essas perguntas, né? Em geral, a reflexão ética ela começa na filosofia, ali no contexto da filosofia grega antiga, ó, por exemplo, desses dois filósofos que estão nesse quadro aqui atrás, que é o quadro A Escola de Atenas, do pintor Rafael Sanzio, né? Então ali no meio vocês vão ver o Platão e o Aristóteles, que são dois grandes filósofos do mundo antigo e que fixaram aí as discussões em torno da área de ética desde aquele período. E são também os dois filósofos, talvez os dois filósofos mais influentes da história, ao ponto, por exemplo, de até os dias de hoje nós ainda debatemos questões que foram levantadas por esses dois filósofos, né? Principalmente questões voltadas para o conhecimento, questões voltadas para a ética. Se você observar nessa figura, o Aristóteles, que é um dos filósofos que está ali no meio, está justamente segurando o seu livro de ética, né, para representar a importância aí desse tema. Nós falamos então que nesses períodos foi dada uma ênfase muito grande na razão, na racionalidade, a nossa capacidade de reflexão, né, e de racional como o melhor guia para fixar os princípios, né, que vão nos conduzir a uma vida ética, uma vida moral, uma vida, né, correta, voltada para o bem, para o belo, por exemplo, que eram valores que os filósofos como Platão valorizavam, né, eles enfatizavam esses valores. Então, foi dada essa ênfase, cria-se uma espécie de racionalismo dentro dessas áreas, né? Uma ênfase sobre a razão, então que vai permanecer todo o período antigo, né? Vai ser transformada no período medieval com o advento do cristianismo, isso vai mudar um pouco nesse contexto, e vai voltar no período da modernidade. Tá? Então, a ênfase sobre a racionalidade é algo bastante importante para lidar dentro do tema de ética. Então, ao ponto de nós teremos, no decorrer da história, duas grandes tendências para pensar a ética. Uma é o racionalismo ou o intelectualismo, né? A ideia de que a ética e a moral estão intimamente associadas à razão. E outras tendências, como o voluntarismo, né? Por exemplo, de que a ética, o sentido ético, o sentido moral das nossas escolhas, das nossas ações, da nossa conduta, está intimamente associada aos sentimentos, à vontade, né? E não à racionalidade propriamente. Bom, dentro desse contexto, alguns filósofos são muito importantes e se destacam, também algumas tendências. Nós vamos falar um pouquinho, lembrar um pouquinho de um dos mais importantes filósofos da modernidade, né, um dos grandes filósofos do iluminismo, do período ali que vai do século XVIII, né, começa no século XVIII, se desenvolve no século XVIII, que é o Immanuel Kant. O Immanuel Kant é um filósofo alemão que desenvolve uma obra fantástica, uma obra com grande poder de influência e impacto também sobre a forma como nós víamos o conhecimento, como nós vimos a estética, como nós vimos a ética, como nós vimos a metafísica, por exemplo, e a linguagem e várias outras coisas que interessam
aos filósofos e à filosofia. O Kant, no que diz respeito à área de ética, ele é um cara que também desenvolve essa visão racionalista da ética, né? Ele julgava que somente a razão poderia guiar ao ser humano de acordo com uma norma que fosse objetiva, oferecendo então um fundamento universal, ou seja, que vale para todos, né? Para um fundamento universal para aquilo que a gente entende por moralidade, para a ética, conduzindo então a uma vida, a uma ética formalizada, formal, né, racional, caracterizada aí por uma norma que deveria ser cumprida por todos os indivíduos e, portanto, universal, em qualquer circunstância. Afinal, apenas a razão teria a capacidade de impor leis a si mesma e escolher segui-las. Então percebam como a racionalidade, a razão tem um papel fundamental no desenvolvimento de um comportamento ético lá para o Kant. O Kant desenvolve uma maneira de você verificar, né, se os seus comportamentos são de fato comportamentos éticos, né, se eles seguem aí esse princípio racional, né, objetivo e universal que o Kant está nos dizendo. Eles envolvem um raciocínio chamado imperativo categórico, né, onde ali você vai fazer uma espécie de um cálculo para verificar se as suas escolhas, as suas ações, elas têm um sentido moral, um valor ético, ou se elas são imorais ou amorais, né, não levam em consideração aí a ética e a moralidade. Bom, para entender um pouco mais esse aspecto da filosofia do Kant, eu vou indicar para você, lá na página 6 do seu material didático, do volume 6 de filosofia, você vai encontrar um texto do Kant, tá? Que é um texto, um trecho ali do texto Fundamentação da Metafísica dos Costumes, e vai encontrar logo na sequência uma atividade para fazer, né? Uma atividade, algumas questões para você refletir e pensar aí sobre a filosofia do Kant. Eu tenho certeza que você vai entender ela de um ponto de vista mais profundo, lendo o próprio filósofo, lendo o próprio Kant. Né? Bom, no contexto do pensamento kantiano, então, né, se apontou um imperativo categórico, né, ou um dever moral, importante lembrar esse detalhe, um dever moral imposto objetivamente pela racionalidade, pelo nosso poder de razão, ou seja, ele é objetivo e universal, a razão estabelece e fixa esse valor, né, esse princípio ético, o dever, para poder todos os seres humanos terem aí um guia nas suas ações. Porém, o Kant fazia uma distinção importante no que diz respeito ao dever. O Kant nos diz o seguinte, ó, existe uma diferença muito grande entre agir por dever e agir conforme o dever. Você consegue perceber a diferença? Pois é, para o Kant existe uma diferença importante aí, porque agir conforme ao dever, né? As minhas ações todas estão de acordo com as leis que estão estabelecidas pela minha sociedade, mas eu prefiro agir assim com medo de ser punido por uma ação inadequada, ou mesmo querendo alcançar ali alguma recompensa por ter feito aquilo que foi estabelecido como adequado pela lei. Então essa é a ação conforme ao dever, mas o objetivo dela seria, no final, para o Kant, ou o medo, né, do castigo, ou o desejo da recompensa. Então essa ação, para o Kant, ela não é uma ação que tenha valor moral, né? Ela não é uma ação que seja uma ação moral, porque ela é mesmo agindo conforme ao dever, o princípio dessa ação não é o próprio dever, não é a racionalidade, mas é o medo, né? Ou o desejo, o medo do castigo ou o desejo da recompensa. Para o Kant, então, uma ação com valor moral é aquela ação que se faz por dever, né, que nós utilizamos de forma autônoma a nossa racionalidade e ela é constrangida aí pelas leis universais, né, a entender o valor moral das ações e agir, por exemplo, fazer o bem, né, a racionalidade entende isso e a ação por dever, ela é uma ação com valor moral. Então, quando a gente age de acordo com o dever, esse de acordo com o dever pode ter um sentido não moral. E quando a gente age por dever, porque a nossa razão entende de forma autônoma o bem, né, entende o que é o dever, então daí essa ação
tem um valor moral. Isso foi, então, a filosofia, né, moral ou filosofia prática do senhor Immanuel Kant, que estabelece aí uma ética formal, racionalizada, né, uma ética com uma ênfase muito grande no papel da razão. Mas outros filósofos, outros pensadores, né, desenvolveram aí teorias diferentes que voltavam as suas atenções, por exemplo, para o valor moral, entendendo por valor moral aquilo que é digno de preferência, aquilo que é preferível, né? E destacam, por exemplo, a importância de comparar possíveis ações. Vamos comparar as coisas primeiro, fazer uma comparação das. Eu tenho uma situação em que eu posso agir de forma A ou de forma B. Vamos comparar, vamos pensar, racionalizar, né? E optar por aquela que se mostrasse mais adequada para cada circunstância. Bom, para guiar esse tipo de escolha era preciso adotar uma referência dos valores morais. Quais referências nós poderíamos adotar para nos guiar, né, como valores morais? Referências como, por exemplo, o bem, a justiça, a liberdade, a felicidade, né, tudo isso organizado em uma escala de prioridades. O que vem primeiro? O bem, a justiça, a liberdade, a felicidade e assim por diante. Então, estabelece-se os princípios e coloca eles numa relação de hierarquia, de prioridade, né? E a partir daí nós vamos conseguindo organizando as coisas, vamos comparando as situações e temos condições de agir de forma mais adequada para cada situação, né? Por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação: um jovem está dividido entre cuidar da família ou se apresentar-se como voluntário para uma guerra. Qual será que deve ser a ação moral aí do indivíduo? Cuidar da sua família, dos seus pais, dos seus filhos, né, e assim por diante, ou cuidar do Estado, né, da cidade, da sociedade, e se alistar lá e lutar na guerra. Né? A solução desse tipo de dilema, gerado pelo confronto aí entre o amor, né, da família e o patriotismo com relação ao seu Estado, dependeria de uma decisão do que seria prioritário na escala dos princípios, na escala dos valores desse jovem. Então ele teria melhores condições de decidir pela ação moral, né, a ação mais adequada, a ação preferível, se ele organizasse os princípios que guiam a sua vida de uma forma hierárquica, e a partir dali então você consegue fazer um cálculo ético, né? Ou um cálculo utilitarista que vai encontrar aí o sentido mais útil das suas escolhas. E aqui entra então uma segunda corrente do pensamento ético muito importante, que é o utilitarismo, né? Merece destaque principalmente porque é uma corrente de pensamento que subordina o conceito da ação moral, o conceito de ação moral, às suas consequências práticas. Então vamos pensar o seguinte: eu posso até agir dessa maneira, mas eu só vou agir moralmente, ou eu só teria uma preocupação moral real se eu estiver preocupado com as consequências da minha ação. Né? E você concorda com isso? Pensar sempre nas consequências daquilo que a gente faz? Pois é, as consequências práticas. Né? O utilitarismo, então, se baseava no princípio da utilidade, né, para avaliar o caráter moral de uma ação. Esse princípio destaca como valor máximo a felicidade geral. Né? Então, por exemplo, vamos agir sempre de modo que eu possa garantir ou me aproximar ao máximo possível da felicidade geral, de promover a felicidade e o bem para o maior número possível de pessoas, né? Promover o bem-estar ao maior número possível de pessoas, sempre agindo de forma a evitar o mal também, né? O máximo possível. Então, ampliar os benefícios, né, e minimizar ou mitigar aí os malefícios, os aspectos ruins das nossas ações, os impactos ruins das nossas ações. E aí, concorda com o utilitarismo, com a ideia de um cálculo ético que vai avaliar ali a partir de princípios, né, e prioridades qual é a ação mais adequada para ampliar o bem e minimizar o mal? Então eu vou indicar para você um texto, né? Vai ter um texto lá na página 8 do volume 6 de Filosofia, um texto do filósofo Jeremy Bentham, uma introdução aos princípios da moral e da legislação. Você vai ter um trecho desse texto e logo na sequência, na página 9, vai ter uma atividade chamada troca de ideias, para você debater aí com alguém que esteja com você aí na sua casa e tentar entender um pouco melhor o que é o utilitarismo e qual é o sentido que ele tem.
ok? Bom, com isso nós finalizamos também uma atividade, né, com uma atividade que vai estar lá na página 10, né, do seu material didático, e vai trazer uma tirinha falando um pouco mais sobre o utilitarismo e que vai te ajudar aí a compreender melhor essa distinção que existe entre lá a filosofia do Kant, uma filosofia formal, racional, por dever, e a filosofia aqui do utilitarismo, que também é racional, né? Nós temos que decidir a partir de princípios organizados em prioridades e tal, também é racional, mas aqui o princípio da utilidade, né? Para ampliar os aspectos benéficos das nossas escolhas, seja individualmente ou coletivamente, ok? E o que vem depois disso? Lembra-se do filósofo que nós comentamos na última aula, chamado Friedrich Nietzsche? O Nietzsche ele fez uma proposta de transvaloração dos valores morais. Ele é um crítico muito severo, um crítico muito polêmico dessa ideia de racionalismo que se desenvolveu ao longo da história da filosofia ocidental. Então ele faz parte de um movimento que de vários filósofos que estão assim decepcionados com a história da filosofia, com essa ênfase racional, exatamente porque nós, ao dar ênfase à racionalidade, deixamos de lado os aspectos, talvez os mais importantes aspectos da nossa existência. No nosso próximo encontro, nós vamos falar um pouco sobre Nietzsche e também sobre uma segunda tendência importante do raciocínio, do pensamento ético, do pensamento ético ocidental, que é o existencialismo. Falando sobre o filósofo Jean-Paul Sartre, que nos diz que estamos condenados à liberdade, e também da filósofa aí Simone de Beauvoir, que pensou o papel feminino, o papel das mulheres dentro do contexto do existencialismo, e trouxe discussões ainda mais interessantes para a gente trabalhar, ok? Lembre-se, depois de ler os textos e fazer as atividades, compartilhe com alguém aquilo que você descobriu, e isso vai te ajudar, certamente vai te ajudar a compreender um pouco mais os conteúdos de filosofia, ok? Tchau, tchau, então até a próxima aula e bons estudos para você.